Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, espero que vocês estejam bem. Estou aqui para fazer mais um vídeo para compartilhar com vocês a palavra de Deus. E uma palavra que queimou no meu coração ontem quando eu estava orando. É uma passagem que Jesus, que está no Evangelho de João, a história do discípulo Tomé, chamado Tomé, que Jesus aparece aos discípulos e Tomé não está. E acho que uma semana depois, os discípulos se reúnem novamente na casa de algum discípulo e eles dizem a Tomé que eles viram o Senhor, que o Senhor realmente havia ressuscitado, que o Senhor havia estado com eles. E Tomé reage de uma maneira incrédula, dizendo se ele não tocasse nas chagas, não tocasse na ferida do lado de Jesus, ele de maneira nenhuma o creria. E então Jesus aparece a eles novamente e se mostra também, mostra a ele as chagas, mostra a ferida do lado e disse para que ele não fosse incrédulo, mas crente. O que isso me chama a atenção é que o Senhor requer de nós uma fé ao qual não precisamos ver, o Senhor requer de nós uma fé a qual não precisamos entender, o Senhor requer de nós uma fé a qual não precisamos ouvi-lo de uma maneira espetacular. Porque o Senhor já falou com nós através da palavra. O Senhor requer de nós uma fé que confie, porque a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, se você espera pelo Senhor, essa é a prova da sua fé. E a esperança não é uma dúvida, mas uma certeza. Então, o Senhor requer de nós uma fé ao qual não precisamos vê-lo, ao qual não precisamos nem mesmo senti-lo, mas apenas confiar. E então o Senhor vai nos chamar de bem-aventurado. Eu gostaria de ler a passagem que está escrita no Evangelho de João, capítulo 27 até o 29. Olha o que o Senhor Jesus disse a Tomé e que possamos aprender com as poderosas palavras de Jesus. Então ele disse para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja sem fé, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhes: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, tu crestes. Abençoados são os que não viram e creram. Agora eu te pergunto, qual é o nível da sua fé? Você tem vivido nessa geração mimada que nós vivemos hoje, onde os jovens, onde as pessoas em geral precisam entender, precisam ter o controle de tudo, precisam controlar os próprios sentimentos ou as pessoas ao seu redor. Você tem tido uma fé que se você não entender, você passa a ser incrédulo, você passa a blasfemar, você passa a murmurar, você passa a questionar o Senhor, o caráter de Deus, a integridade de Deus? Qual é o tipo de fé que você tem? Porque se nós crermos no Senhor, se nós o buscarmos, Ele virá. Porque a palavra de Deus, o Senhor diz no Evangelho de João que o Espírito Santo e o Pai viríamos a nós e faríamos em nós morada. O Senhor Jesus nos prometeu isso. E se nós o buscarmos, Ele virá. Não estou dizendo que Jesus não se mostrará a nós, mas nós precisamos entender que aquilo que nós não compreendemos, precisamos continuar crendo, precisamos continuar tendo uma fé que agrade a Deus para que nós possamos sermos bem-aventurados. Entende? E o Senhor Jesus, Paulo disse que agora nós conhecemos em parte o Senhor. Nós conhecemos o Senhor como um espelho, nós conhecemos o Senhor como uma sombra, mas chegará o dia, no dia da nossa redenção, que nós o conheceremos face a face. E até que este dia chegue, que nós nos contentemos em não vermos. Você está disposto a adorar a Deus mesmo não o ouvindo? Você está disposto a amar a Deus mesmo não o sentindo? Mesmo não o vendo? Como o apóstolo Pedro nos disse que
Agora nós vemos, não vendo o Senhor Jesus, mesmo assim o amais? Você tem esse amor por Deus? Você tem esse comprometimento de não vê-lo? Porque se o Senhor, na sua santidade, aparecer a nós nesse tabernáculo mortal que nós temos, ele nos fulminaria. Então nos contentemos em não ver a Jesus, mas ainda assim crer. Em não ver a Jesus, ainda assim o obedecer. Porque o Senhor Jesus, quando ele deu a ordem a Pedro do barco para que Pedro andasse sobre as águas, primeiro ele deu a ordem. Isso é claro que primeiro, antes de fazermos qualquer coisa, antes de irmos, o Senhor primeiro precisa nos chamar. O Senhor primeiro precisa dar a ordem para que nós tenhamos a sua proteção, o seu financiamento e o seu respaldo de tudo aquilo que formos fazer. Então, primeiro, o Senhor deu a ordem a Pedro para que ele, ao discípulo Pedro, para que ele viesse. E então, com um ato de fé, Pedro colocou o pé sobre as águas, não entendendo como o milagre estava sendo feito. Ele não precisou compreender, bastou ele crer e o Senhor Jesus operou o milagre. Bastou ele obedecer à ordem de Jesus e o Senhor operou o milagre. Então, primeiro, para que a sua fé esteja firmada na verdade, para que a sua fé esteja firmada na palavra, onde o apóstolo Pedro mais uma vez disse que é o leite materno da palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que fortalece os nossos ossos. Primeiro, adore a Deus todos os dias. Adore, adore, seja grato, adore. Tenha um coração de adoração, seja um adorador. Não deixe que nada fira a sua adoração a Deus, não deixe que o pecado fira a sua adoração a Deus. Adore a Deus, primeiro. Segundo, obedeça a Deus, porque quem tem fé obedece. Quem ama a Deus e tem fé na sua palavra, confia na sua palavra, obedece, assim como o discípulo Pedro obedeceu ao andar sobre as águas. Tenha uma vida em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Quarto, confie. Essa é a palavra que eu tive problema com isso, de confiar em Deus. E infelizmente hoje nós temos amnésia de tudo que Deus já fez por nós. Mas algo que eu costumo fazer na minha própria vida é lembrar das coisas que o Senhor já fez por mim. Lembrar das coisas que o Senhor já fez para mim, dos milagres, da providência, das coisas que o Senhor já falou para mim de forma personalizada através da palavra. Dar o meu melhor no meu presente, orando, buscando a Deus, adorando, obedecendo, honrando as minhas alianças e confiar o meu futuro ao Senhor. Porque eu não estou dizendo que se nós obedecemos a Deus tudo vai ficar maravilhosamente bem, não. Está longe disso, porque Jesus nos prometeu, Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições, muitas. Mas ele diz também que para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, tenha bom ânimo, seja um bem-aventurado, tenha uma fé confiante em Jesus, porque ele tem cuidado do seu futuro, se você o obedecer. Ele tem cuidado da sua vida, ele tem nos dado paz na guerra. Porque a batalha existe. Satanás luta contra as nossas almas e ele deseja a nossa destruição. Mas com Jesus nós temos paz na guerra e a fé genuína, a fé verdadeira, a fé no santo nome de Jesus nos faz descansar. Amém? Essa é a palavra que estava no meu coração. Confie em Deus, não seja mimado, não tente entender, apenas confie nas promessas que estão na palavra e nas promessas que Deus fez a ti de forma personalizada. E milite por elas. E no dia mau, descanse nas promessas de Deus para que você consiga resistir. Amém? Essa é a palavra que eu queria dizer para vocês. Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.